Começa agora. Decretos. Para provar que não se brinca com quem pode, eu comprei um pé de bode e saí firme na pista. Dei um rolê, testei ele na cidade. Na sexta-feira à tarde fui pra Baixada Santista. Com pé de bode lotadinho de mulher, do maior do Arancel, serra baixa eu dirigia. Faltou o freio numa curva da estrada, e então a mulherada começou a baixaria. Puta que pariu, pisa no freio certo, veja em nossa frente o tamanho do buraco. Puta que pariu, pisa no freio certo, se o pé de bode cair, nós vamos tudo pro saco. Puta que pariu, pisa no freio certo, veja em nossa frente o tamanho do buraco. Puta que pariu, pisa no freio certo, se o pé de bode cair, nós vamos tudo pro saco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais um Decréptos. Nessa semana eu estarei aqui do lado do meu sempre fiel amigo, do meu amante, do meu irmão, do meu Deus, o menino Rafael Mordente. Olá, João, é um prazer estar aqui mais uma vez com você nesse episódio delicioso, nesse episódio cheio de elan, esse episódio veloz e furioso que nós temos hoje. E eu vou dizer que esse episódio de hoje tem elan, esse episódio tem magia, esse episódio me lembra da linda canção Mata Toreiro. Você se lembra, Mordente, da linda canção Mata Toreiro? Eu me lembro da linda canção. Eu acho que a gente devia cantar Mata Toreiro, pra quem não conhece. Eu não sei se eu vou lembrar. Pra quem não conhece, Mata Toreiro é uma balada espanhola muito bonita, criada por alguns meninos completamente desidratados e focados na sua própria salvação ao longo daquilo que veio a ser posteriormente chamado de O Carnadrogas. Dentre os quais talvez estivessem os primos de Rafael Mordente e João Carvalho, sim, Marrael Rordente e Loão e Coão Jorvalho. Sim. Que nada tem a ver com a gente, porque a gente tava num Bible Camp, sim, fazendo cuquete de monstro. Eu acho que é isso que as pessoas fazem no Bible Camp, não é isso, cara? Eu não sei, eu não sei. Talvez não, cara. Eu acho que não, mas a gente... Talvez não. A gente vai verificar essa informação. A gente vai descobrir. Eu tenho certeza que o Daniel já tá olhando essa abertura e falando assim, meu Deus, quantos sininhos do processo. O Daniel está editando esse episódio, então ele está conosco espiritualmente. Sim? Não. Assim como Osíris forçou o Seth a engolir o seu sêmen numa alface, eu também posso dizer que o Daniel está dentro de mim. Sim. E ele infelizmente não está conosco fisicamente, porque ele teve uma viagem a trabalho que levou ele até as distantes terras de... Como é que era o nome do lugar, cara? Eu esqueci. Campos do Jordão. Mas está trabalhando. Está trabalhando. E é muito importante trabalhar. O trabalho dignifica o homem. Sim. Né? O trabalho torna o homem livre, já diria a mentira na capa dos campos nazistas. O trabalho é uma merda, tripalho em latim. É um objeto de tortura. Não caiam nessa. Mas a gente vai cantar Mata Toreiro e aí nós vamos falar da maior novidade de todos os tempos. Você não tá preparado, você que tá em casa, você que tá ouvindo, você que tá passando vergonha no ônibus, porque você tá rindo de um cara com muitos problemas mentais, falando coisas nada a ver. Isso não é tão certo da sua parte. Eu, da minha parte, eu sou um homem doente, então eu juro que eu tô tentando. Mas... você vai ouvir Mata Toreiro e depois você vai ouvir a maior novidade de todos os tempos. Uma estrada de vidas passadas, uma centena de pétalas rugadas, uma centena de amores perdidos calientes. Hey, mata torero na voz que encanta coração perdido que ainda sofre com mimo. Hey, deste amor. Hey,
Mata Torero. Então isso foi o Mata Toreiro. A loja de camisas do Decrépito voltou. Pau, assim, na sua cara. Caralho, eu não tô nem acreditando. Bom. Boom, sociedade. Bum. Você achou que não ia ter loja de camisa? Achou errado, otário. Achou errado, otário. João, camisa é coisa de jovem, né? Sim. Jovem gosta de camisa, gosta de usar a esmagadora maioria dos jovens com os quais eu mantive relações sociais e de trabalho usavam camisas ou não. Então camisa é coisa de jovem. Sim. E sabe o que os jovens gostam, Mordente, além de camisas? Do quê? Eles gostam de pôster. Pôster, João? Se eu não me engano, o plural certo é posterezes. É, posterizes, então, é isso mesmo, tá postrizes. certo. E os jovens gostam de postrizes. E na nossa nova loja, ou melhor, na nossa nova loja... Você não entendeu porque você é burro, eu vou te explicar. Nós fechamos uma parceria com a loja. Então quando eu disse loja, eu não estava falando errado, eu estava falando o nome da loja, que é a loja da loja. Eu sei que é complexo. Mas tem pôster. Tem pôster. Tem pôsteres. Tem pôster. Tem pôsteres. Tem pôsteres. Não apenas tem pôsteres, como tem camisetas masculinas brancas, pretas, azuis, vermelhas e roxas. Não. Tem camisetas masculinas, tem camisetas femininas, tem raglan, cara. Sabe aquela camisa legal que a manga é de uma cor e o resto é de outra e é super jovem e bacana? Tem. Sabe aquela camisa de manga longa por um motivo de se você não mora num lugar muito quente, agora está frio para um caralho? Tem. E sabe o que tem também, Mordente? Que eu não tô nem acreditando, cara. Tem moletom. Puta que pariu, cara. Caralho. Mordente, as pessoas não sabem disso, mas em 1983, John McMullets, que é o cara que inventou o mullets, cortou o seu próprio cabelo e vestiu ele no frio. Então, isso, quando foi traduzido para português, de mulleton, virou moletão. Que é um mullet gigante que foi cirzido como roupa para ser usado no frio. Sim. E na loja tem. Por quê? Porque o dono da loja costura pessoalmente cada uma dessas camisas. Sim. Pessoalmente, tudo à mão, bagulho artesanal, coisa fina. É uma coisa maravilhosa. Ele tem um objeto que parece um meu primeiro gradiente, só que é tipo uma minha primeira Singer. É uma maquininha muito bonitinha. Ele tá lá dolorosamente criando calos nas pontas dos dedos, abdicando de tudo em sua vida para costurar pessoalmente. Arrisco dizer que não apenas costuradas, mas o tecido dessas camisas é pessoal e artesanalmente entrelaçado em fibras. As fibras são entrelaçadas pessoalmente pelo dono da loja. Olha, eu tô impressionado com a loja, eu tô impressionado com a qualidade dos produtos, eu tô impressionado com a quantidade de coisas. Dessa vez nós temos moletons, camisas de manga curta, camisas de manga comprida, raglans, tem de tudo um pouco. E mais do que isso, eu tô impressionado com a promoção que vai rolar dessa terça até o domingo somente, que vai ser a promoção da abertura da nova loja do Decrépito. Mas, João, que promoção é essa? Mordente, as pessoas não estão emocionalmente preparadas, eu vou pedir para que elas se sentem, independente de onde elas estejam no momento. Sim. São várias promoções. Primeira promoção, você comprou um moletom, pau, ganhou uma camiseta. Nossa. Mas é assim mesmo, João. Comprei e ganhei? Sim. O que eu preciso fazer? Entrar no site, comprar e ganhar. Não tem que fazer mais nada. Comprou um moletom, ganhou uma camiseta. Ah, João, mas onde eu moro ainda tá quente. Eu não quero um moletom. Ou se não, ah, João, minha família morreu num bizarro acidente de moletons. Eu não quero um moletom. Sim. Justo. Justíssimo. Mas às vezes você tá precisando de 3 camisas. Por quê? Porque você usa uma na segunda e na quarta, outra na terça e na quinta, né? Uhum. E uma no sábado e domingo. Sim. Não é isso? É isso. É o que eu faço. E aí na sexta-feira, o que você usa? Nada. Você fica nu. Tá? Então, se você vem dividindo a sua semana dessa forma correta, porque esse é o jeito correto de se vestir. Sim. Tá? É assim que os sumérios faziam, tá? Você tem a segunda promoção. Você tá preparado, Mordente? Eu vou sentar agora, João. Estou sentadinho e agora sim estou preparado. 3 camisas, 120 pau. Quê? Não é nem 120, 119,90. O gerente ficou louco, completamente louco. Ficou louco. O gerente cheirou loló, desceu do Shinerai
e o gerente tá ligeiramente desidratado e focado na sua salvação. O gerente, ele ficou tão louco que ele tatuou a cara do Moro numa mão, com a boca dele sendo a curva de uma mão, tatuou a cara do Lula na outra e fica batendo punheta com os dois se beijando. É esse o naipe da loucura do gerente, Mordente. Ninguém tava preparado pra um gerente tão louco. Você sabe o que ele fez antes dele fazer essas tatuagens horríveis, Mordente? Que ninguém jamais devia ter nem pensado nisso, Mordente. O quê? Ele fez 2 camisas de manga longa por R$99. Puta que pariu, cara. Esse gerente é muito louco. Sim, é uma coisa completamente insana. Esse gerente é tão louco que ele virou, Mordente, postou no Twitter: não aguento mais partidos de esquerda como o PSC e o Novo. Caralho, esse gerente é muito louco. Sim, é nesse naipe que o gerente tá. Então nós vamos ter essas promoções de terça a domingo, exclusivamente na abertura da nossa loja. Comprou um moletom? Bal, ganhou uma camisa. 3 camisas por 120? Não, por R$119,90. Nós ainda damos mais 10 centavos em cima dos já R$60 de desconto. E 2 camisas de manga longa por R$99. A loja entrega no Brasil inteiro. A loja entrega rápida. Os materiais são de qualidade. Nós fechamos uma parceria maravilhosa com eles. E pelo amor de Deus, compra nossas camisas. Nós precisamos do dinheiro. Anuncie no Decrépito. Se você está ouvindo esse anúncio super bem feito e falou assim: pô, eu queria que a minha marca tivesse pensado e tivesse seu nome atrelado à masturbação com tatuagens de um juiz e um ex-presidente. É coisa de jovem, né? Eu coisa de jovem. É isso que os jovens querem, você entendeu? Então, assim, anuncie com a gente. Mande um e-mail pro comercial@decretos.com. A gente promete que a gente vai me amordaçar e fazer um anúncio decente pra sua marca. A menos que você faça questão que seja... que você faça questão que o João não seja amordaçado. A gente faz isso também. Mas é isso. Essa é a volta triunfante da loja do Decréptos. O Decréptos é o podcast que renasce constantemente da cinza. Os seus próprios membros morrem e ressuscitam ao menos 3 vezes por semana. Esse é o sebastianismo da nossa loja. A loja voltou, o respeito voltou. Tá? Eu ouso dizer que essa loja é o Eurico Miranda das lojas de e-commerce de podcasts. A loja do Decréptos, a vaciloja/loja, que agora é loja.com/decréptos. Esse link vai ser melhor ajeitado ao longo da semana, mas é loja.com/decréptos _ várias coisas. É só você clicar. Vai estar em todas as nossas redes sociais. João, desculpa. Você não é o gerente da loja. Você não está louco. Por favor, se recomponha. Desculpa, Mordente. O endereço dessa loja é loja.com.br/decréptos e é isso. E é uma promoção. Na verdade não, porque por enquanto vai ter que ter aquele _ maluco. A gente foi informado disso? É uma informação oficial? A gente foi informado disso por uma informação oficial. Vai ser esse link, mas em breve eles vão poder personalizar, tá? Então eles vão personalizar isso. Enquanto eles não personalizam, o link vai estar em todas as nossas redes sociais, ou seja, no meu Twitter, no Twitter do Mordente, no Twitter do Decréptos, vai estar na pracinha, vai estar na pracinha do Patreon, vai estar na nossa página no Facebook, vai estar no Instagram, e amanhã você vai ser bombardeado por propagandas da loja no @useloja o tempo inteiro, falando das nossas promoções, do que a gente está oferecendo. E você está aí perguntando: meu Deus, mas o que está vindo? Está vindo novidade? Tá. Tem 2 clássicos voltando, que foram tiragens que tinham acabado, e a gente tomou a liberdade de voltar com essa tiragem por um tempo limitadíssimo, então aproveitem. E 2 estampas novas. Nós vamos começar com essas 4 estampas. Dentro de umas 2 semanas vão vir mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. A gente já tem mais ou menos umas 20 e tantas coisas preparadas. Vai ter muita coisa, muito pôster, muita raglan, muita camisa de manga longa. Vai ser maravilhoso. Se prepare. Um beijo para os meninos da loja. Aproveita que tá tendo altas promoções malucas na loja. Tem promoção de camisa randômica 3 por 80 que tava até ontem. Tem várias promoções lá o tempo inteiro. Os materiais são de muita qualidade. Tem vários caras que estão lá que são nossos amigos, nossos conhecidos, nossos irmãos, né? Então assim, aproveita, não compra só no nosso, compra no deles também. Você que tá vindo deles, compra no nosso também. Só as peita mais fera e mais top para quem é jovens. Então, jovens, evite o coito sexo, use nossas camisetas.
Não tem nem como falar melhor do que isso, não dá. Sabe, então é isso. Então fica aqui um beijo pra vocês, todos os corações, e se preparem que agora vai vir um episódio especial sobre a gente sendo otário dentro de carros. Uhul! Bem-vindo de volta, amigos, com o nosso maravilhoso episódio semanal do Menino Decrépitos, do Menino Popcast Docrópotus. Logo depois desse anúncio de grandes novidades, Great Times Are Coming novamente, com 1000 estampas, 1000 rolês. Agora tem camisa com manga de cor diferente, agora tem camisa de manga comprida, tem moletão. Que coisa linda, Mordente. Eu tô tão emocionado que eu tô estendendo o spot pra dentro do episódio, de tão emocionado que eu tô. Pois é. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de carro quebrando, gente chorando na beira da estrada, morte, dor, tristeza e solidão. Vamos falar dos nossos piores rolês automobilísticos. Rafael Mordente, eu tenho o prazer de te conhecer desde tenra idade. Sim. E eu sei que tanto eu quanto você já tivemos alguns dos piores carros fabricados no Brasil. É verdade. E a gente já passou perrengues mil com os nossos carros, com os carros dos outros e com carros de terceiros envolvidos nas pataquadas que fizemos com os nossos carros e com os carros dos outros. É verdade. De todas essas histórias maravilhosas de sofridão, tristeza e morte, com qual que você quer começar? Cara, eu gostaria de começar pelo meu acidente automobilístico, mas eu não sei se eu começo pelo primeiro ou pelo segundo, porque eu estive em dois, felizmente até o momento permanece tudo assim. Tudo que eu vou te falar é que você é um amador. Eu, entre 18 e 21 anos, 2 acidentes automobilísticos era a minha média semanal. Cara, eu vou começar então pelo meu primeiro acidente automobilístico. Ele ocorreu no ano de 2007, se eu não estou enganado. Eu dirigia um delicioso Uninho que só faltava aquela escada da firma em cima, né? O Uninho quadrado, o Uninho clássico, o Uninho de raiz. E o que ocorre é que eu namorava uma moça que esteve fora da cidade durante vários dias. E a gente residia juntos. No caso, ela se mudou para minha residência, onde eu já residia com a minha mãe e com a minha irmã. E eu estava com muitas saudades dela. E eu estava voltando do trabalho. Então, e assim, como eu sempre morei na Zona Norte, em Belo Horizonte, era um trajeto considerável ali, uma coisa de 11 quilômetros por aí. E na ocasião, eu lembro que recebi uma mensagem dela me dizendo que já estava para chegar. E ela já estava para chegar, tô chegando tal, papapá, tô em casa. Eu falei, porra, que isso, tá show, estou com saudades. Estou com saudades de coração, alma e corpo. E vamos nessa. Saí do trabalho, cortei ali, aí fica a referência para quem reside em Belo Horizonte. Na época eu trabalhava ali no bairro do Cruzeiro, na Rua Albita, e eu fazia o meu trajeto pelo Antônio Carlos para poder chegar. Eu morava numa avenida paralela à Avenida Abrão Caram, então eu morava paralela ao FMG. E o melhor caminho por ali é a Avenida Antônio Carlos. E o melhor jeito de não pegar a Antônio Carlos inteira, que na época não estava completamente duplicada, a melhor forma de fazer Nem pela primeira, isso, nem pela segunda vez, né? Vamos só fazer... Não, em 2007 o pedaço do viaduto São Francisco já estava tomando uma forma. Mas não era... ainda estava atrapalhando, não estava exatamente resolvido. Quando ficou finalmente pronto, já tinha carro demais e estava a mesma coisa. Mas enfim... O fato é que pegar Antônio Carlos inteira a partir do centro pelo viaduto, desde o comecinho dela, no caso ali o final, era uma total e absoluta merda. E eu pensei, porra, vou cortar por dentro, porque aí eu vou cortar
Cachoeirinha Concórdia, e vou descer lá na frente. E quando eu descer lá na frente, eu pulei um pedação do Antônio Carlos e outro pedaço que vai estar tão parado quanto, mas pelo menos já estou mais próximo. E nesse corte pela Cachoeirinha, né, ali, nesse corte pela Concórdia, eu ia ouvindo um metal pesado, né, com bastante... O que os jovens chamariam de o metal morte, não é isso? Exatamente. Ouvia um metal morte em grande volume, com muitas saudades da minha então senhora. E aí, eu não vou lembrar o nome da rua. Eu sei que num determinado momento eu tava numa avenida, numa rua principal daquela divisão Concórdia, Concórdia Cachoeirinha, e tinha que entrar à esquerda. E nessa entrada à esquerda eu desceria direto para chegar até Antônio Carlos. E nessa descida, 2 cruzamentos. Em um dos cruzamentos, havia um pare para mim, ou seja, eu estava completamente errado. E aí eu parei, olhei para um lado, olhei para um outro. E aí eu vi uma moto se aproximando, mas ela assim, quando eu digo se aproximando, ela parecia muito mais longe do que ela de fato estava. E eu estava ouvindo, né, o famigerado Metal Morte, e com muitas saudades da minha então patroa, e decidi, vou passar. Vou passar. Esse uninho aqui é leve, é um motor 1.0 que responde muito rápido, eu vou atravessar. E aí, obviamente, não deu tempo, e quando eu comecei a passar, o motoqueiro chegou a buzinar, que foi uma coisa que eu fui informado só depois, inclusive, o cara veio me falar, só depois que ele tinha buzinado, e eu realmente não ouvi, porque o som do carro estava muito alto. E aí o cara veio, né, da esquerda, com a preferência dele, comigo completamente errado, e chapou a moto no paralama da minha roda dianteira do lado do motorista. E foi por muito pouco, ele não deu um mortal por cima do capô do carro. Ele só deu uma levantada muito alta e depois voltou. E aí, cara, bateu o desespero. Né, a primeira coisa, porra, você tá inteiro, você quebrou alguma coisa? Ele, não, é só o susto mesmo, porra, cara, eu buzinei e tal, não sei o que. Eu falei, não, eu sei, tá, né, eu não vou nem criar casa, eu sei que eu tava errado, você parecia muito mais longe do que você tava e eu não te escutei buzinar. Então, isso era, porra, horário comercial, então assim, isso devia ser coisa de 5h50, 6 horas da tarde. Encurtando uma longa história, eu cheguei em casa por volta de 00:45, até resolver a porra do BO e acertar com o seguro, e depois ainda passei 2 meses tendo que me esquivar do cara em cima, porque o seguro tomou conta da parte que era devida para ele. Mas, obviamente, o seguro prioriza, né, quem é o assinante. Então, meu carro ficou pronto rapidinho. E a moto dele levou um tempão. E, felizmente, ele não prestou queixas porque ele não se machucou e não teve nada. Mas eu realmente tava erradíssimo e foi bem desagradável, cara. Eu quero fazer a pergunta que não quer calar. A pergunta que todos estão se fazendo em casa. Ao chegar à noite em casa, assustado e frágil, rolou o coito sexus? Sim, bastante. Não, então... Bastante. Não, então deu tudo certo, cara. Então deu tudo certo. Fica meu parabéns pra você e pro cara da moto que venceram esse momento e conseguiram transar mesmo assim, cara. Pois é. Então... Fica aí o parabéns pra vocês dois. Um excelente caso, Rafael Mordente abrindo a noite, os trabalhos da noite, com o seu vacilaço de não ouvir uma moto e não parar depois do pare e simplesmente acreditar muito nos seus sonhos. Sim. Que aparentemente é o mais importante no trânsito, né? Tipo, eu acho que no trânsito as leis são para os tolos, né? O verdadeiro motorista não dirige com os olhos ou com os sentidos, mas sim com o coração e com a alma, né?
não sei se é bem por aí não, mas me parece razoável. Eu tenho quase certeza que isso tá escrito no Código de Trânsito, Mordente. Quase certeza. Depois eu vou confirmar no Google. Se tiver na Wikipédia, é porque tá. Tá? É porque é verdade. Mordente, eu preparei uma pequena lista com o top 6 acidentes automobilísticos em que eu me envolvi. E é literalmente o top, porque são tantos, tá ligado? E eu vou ler aqui a lista e eu gostaria que você escolhesse um deles. Ok. Tá bom? Ok. O pneu 1. O pneu 2. Moro em Jaçanã. Eita porra, vou frear nesse táxi. O cabo tá no porta-luvas ou o PT da morte. Cara, o PT da morte, cara. Então, ok, o Mordente escolheu. Foi uma votação completamente válida, legal. Então, nós vamos começar com o PT da morte. O PT da morte é o último acidente automobilístico no qual eu me envolvi e que foi um acidente potencialmente engraçado pra mim de um ponto de vista pessoal muito estranho. Eu tava indo pra Manhuaçu com a Nayara e com o Doug. Nessa época o menino Eric ainda não tinha vindo a este mundo, ele ainda estava em Valhalla, habitando com Odin e combatendo os gigantes de gelo. E então, tipo, eu me permitia dirigir de uma forma ligeiramente mais temerária do que eu dirijo hoje com ele dentro do carro. E tava chovendo e eu entrei numa curva numa velocidade que talvez tenha sido maior do que devesse para a curva. E de acordo com o laudo da Polícia Federal, o carro capotou 16 vezes até bater num barranco. E a mordente acontece nas melhores famílias. É o que eu acabei de te explicar do verdadeiro motorista, Mordente. É com o coração e com a alma. Não, mas falando sério, cara, tipo, eu já dirigi de uma forma bem mais temerária do que eu dirijo hoje. Eu não recomendo a ninguém. Eu já estive lá em inúmeras ocasiões e eu sou obrigado a concordar, cara. Eu sempre odiei andar de carro com você. E isso porque eu já andei muito de carro com dois caras que são completamente malucos, que por primeiros nomes fica totalmente em aberto, mas eu não vou falar porque Facebook, Detetivões, mas enfim, tocaram comigo naquela banda que eu tinha com os meninos. Os dois. Eu sei exatamente de quem que você tá falando. Guitarra e baixo, completamente. Você já andou com ambos e você sabe que ambos... Eu não apenas já andei com ambos, como ambos dormiram no carro, eu não tinha carteira e eu toquei o carro de São Paulo até Perdões. Vamos lembrar disso. Pois é. Então assim... Vamos lembrar que, eu não tinha carteira. 2, eu nunca tinha dirigido numa estrada na minha vida. Eles estavam funcionando e falaram, João, é fácil, te vira aí. Você aperta esse... E eu dirigi o carro por 500 quilômetros. Você aperta esse pedal aqui, tipo, essa roda na sua frente, você gira ela pros lados. Tá! Tipo isso. Ó, isso aqui passa marcha, foi mais ou menos isso mesmo, sacou? E eu já andei muito em cidade com os dois. E eu vou te falar, cara, sempre foi razoável com você, não. Eu sempre detestei andar de carro com você, velho. Porque dava muito medo. Então fica aí meu agradecimento ao menino Eric. Sim, eu me transformei, eu dirigia de uma forma muito rápida e temerária. Eu não faço mais isso, mas assim, eu não aprendi essa lição da forma que qualquer ser humano normal aprenderia uma lição, que seria quase morrendo mais de 20 vezes, sacou? Eu simplesmente não aprendi nada, porque eu sou idiota. E aí eu tive que aprender quando meu filho nasceu, e aí, tipo, você vira pai e você fala assim, ok, eu não quero ser o idiota que matou esse menino, você entendeu? Então aí, tipo, eu melhorei bastante. Mas esse foi meu último acidente. E o carro capotou sem número de vezes até bater num barranco. E o que mais louco disso tudo foi porque, tipo assim, na hora que o carro capotou a primeira vez, tudo ficou em câmera lenta. Eu falei assim, ok, eu morri muito agora, sacou? E o carro foi virando e a minha
cabeça foi indo em direção ao chão, porque o carro capotou de lado pro meu lado, sacou? Do lado que eu tava dirigindo. E aí eu fui vendo o chão se aproximando, e isso tudo ficou muito lento, Mordente, muito lento. E eu pensei assim, pô, caralho, que loucura, eu vou morrer, que paia. Será que eu tenho necessidade de Deus nesse momento? Eu falei, não, Deus que se foda. E o carro continuou capotando altas vezes. E aí eu eventualmente levantei e eu tava de cabeça pra baixo no carro, eu escalei o carro pra fora e eu fui procurar o cachorro e minha mulher, tá ligado? Tava todo mundo bem. Ô, véi... E foi nessa hora que eu percebi e falei assim, pô, que legal, cara, eu triunfei no ateísmo, porque na hora que eu passei um perrengue fudido, eu não peidei na farofa e me entreguei a Javé, tá ligado? Ô, velho, caralho. Então tudo que eu posso falar é que esse dia foi foda, sacou? Esse dia foi louco. Ai, cara, que loucura, bicho. Foi, cara, esse dia foi uma loucura. E esse é o caso que eu gosto de carinhosamente chamá-lo de OPT da morte, cara. Você quer que eu conte mais um ou você quer contar um seu agora, Morris? Eu vou contar o meu outro acidente automobilístico, porque eu tenho situações estranhas de trânsito, mas acidentes propriamente ditos eu já coloco os meus dois aí na mesa. Meu outro acidente automobilístico foi o seguinte, em contexto, a minha família já havia se mudado pro meio do mato, literalmente pro meio do mato, nada naquela porra, e era um lugar onde a padaria mais próxima ficava a 5 km, então assim, meio do mato, não tem como fazer nada sem carro naquela porra. E aí, num belo dia, eu sei que rolou um bate-boca, todo mundo com ânimos exaltados, muita rusga e animosidade entre as pessoas. E eu falei, vou sair pra comprar um cigarro. E aí fica a dica, cara, nunca dirija de cabeça quente. Porque uma coisa é você ter um estilo mais agressivo de dirigir, e outra coisa é dirigir de cabeça quente. Porque eu tenho um estilo muito mais suave e tranquilo de dirigir, e de cabeça quente, mesmo isso, fica horrível. E eu sei que eu tirei o carro da casa, cortei a porra do condomínio inteiro, peguei um pedacinho da estrada, andei um pouquinho da estrada, e aí a tal padaria fica num lote enorme, na contramão, né? No caso eu teria que cruzar a contramão, passar numa calçada de terra grande, passar por um portão muito grande, uma subidinha, era como se a padaria fosse realmente a entrada de uma casa. Então você tinha uma grande calçada e um grande aclive até chegar à porta da padaria. E eu tava boladíssimo, e no pedaço onde eu tinha que realmente cruzar a contramão, tem uma visibilidade muito boa, vi que não tinha ninguém chegando, falei, já vou entrar. Já entrei, e eu não calculei muito bem a velocidade que eu tava, por motivo de estar extremamente cabeça quente. E quando eu cheguei na calçada, que é, né, terra, é areia, eu percebi que eu tava um pouco rápido demais e comecei a apertar o freio. Só que antes que o carro pudesse realmente tomar uma providência ali, a roda já travou, o carro deslizou e eu, bati de frente com o portão da porra da padaria. Muito, muito de frente. Foi um... Caralho, mano, que rolê. Muito, muito de frente. Assim, foi muito, cara... Era muito se... Acho que pra quem tava vendo de fora, era como se você olhasse pra frente, visse o carro bater e falar, porra, chegou o guitarrista do Def Leppard. É foda. E quando eu digo guitarrista, é o bêbado, porque o baterista, eu sei que ele sofreu um acidente, não é o caso, não é esse tipo de piada. É o guitarrista que era um bêbado maluco, completamente fora de si. Mas pra fim de uma referência ainda melhor, pra quem tava vendo de fora, rolou aquela impressão de ver o carro chegar, ver o carro bater e falar, pronto, chegou o Alice Cooper. E aí, eu bati, cara, e aí nessa mesma hora minha cabeça esfriou muito. Foi muito engraçado porque nessa hora do desespero,
a minha tendência é ficar mais pausado e não exatamente tranquilo, mas mais eloquente, mais consciente da situação. E eu me apercebi do que tinha acabado de acontecer. A galera, obviamente, que estava dentro da padaria, saiu todo mundo, fez um barulho infernal, bíblico. E eu desci do carro, eu desci do carro. Morro de vergonha dessa porra, velho. Eu desci do carro, tipo, muito... Cara, foi muito cena de filme, de comédia. Tô de boa, galera, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Não, brother, você acabou de arregaçar um portão, tipo... Totalmente acabou de arregaçar um portão. O pessoal boladíssimo, me olhando do tipo, esse cara deve estar super bêbado. E eu saí, cara, inteiraço, eu saí igual um lorde britânico, completamente sóbrio, tranquilão. E eu tava realmente sóbrio, eu tava só muito de cabeça quente. Eu falei, não, tal, não sei o que. Não, eu tô de cabeça... Aí, porra, cara, mas você bebeu alguma coisa e tal? Não, bicho, eu só vim de cabeça quente, cara. Só agora que eu percebi que eu não devia ter feito isso e tal. Você bebeu alguma coisa? Não, eu só tô ligeiramente desidratado e alto em Jesus, né, cara? Sim. Porque o pior de tudo, cara, é que eu tava realmente... Cara, isso foi tipo de manhã. Eu acabado de acordar, tava... Eu tinha acabado de acordar e já tava rolando um bate-boca na minha casa, tipo... E aí, tipo, quando eu vi eu tava envolvido no bate-boca, e aí eu azedei e falava, cara, eu já tô sem cigarro, vou sair agora e comprar, que depois essa porra fecha. Essa padaria vai fechar 2 horas da tarde, eu vou lá agora. Então, tipo assim, eu não tive tempo de nada, eu acordei, azedei, peguei o carro e bati no portão, foi isso. Uma sequência. E aí fui conversar com o dono, que eu conhecia mais ou menos por alto, assim, minha mãe conhecia ele muito bem, minha irmã conhecia ele muito bem. E eu já tinha visto ele várias vezes. Falei, porra, cara, você me fala quando vai ficar essa porra aí e tal, né? Eu tava numa situação onde eu fiz o cálculo mental, falei, não, tipo, eu vou ficar sem nada, mas dá pra cobrir. Aí ele falou, cara, não, pior que eu tenho, tipo assim, eu tenho uma outra peça desse portão que sobrou, que eu comprei a mais, porque é um encaixado no outro. Eu só troco, não esquenta não e tal, não sei o quê, porque tipo, você vai gastar bem com esse carro aí. E era uma EcoSport muito da sambada, já um modelo mais antigo, que já estava bem avariado, já era carro de 18ª mão. E aí foi isso, cara. Ficou o portão do cara lá, ele deu uma remendada no dia. Toda vez que eu passava lá na frente pra vir pra cidade, ou de carro, ou de ônibus, eu olhava pra aquele portão e meus bagos entravam pra dentro da minha cavidade pélvica de tanta vergonha, cara. Então foi bem péssimo também. Não dirijam de cabeça quente. Tá de parabéns, cara. Eu vou te falar que, tipo, o seu caso de você atropelando uma padaria inocente com a sua fúria de rodas, cara, porque tudo que você queria era ver um negócio sofrer. Porque você odeia o empresariado. Para, velho. Porque pra você todos, além de Roxa, são revisionistas. Eu, apesar de achar muito válida essa sua posição antissistêmica, cara, apesar de te reconhecer como um Koprotkin da direção que tenta destruir todo o sistema estatal a cada atropelamento de negócio familiar possível. Para, velho. Eu vou contar um caso bem mais light, cara, que é um caso sobre confiança e tranquilidade. Ok. Meu pai virou pra mim e me pediu um favor. Nessa época ele tinha um Fusca. Meu pai teve, tipo, basicamente todos os Fuscas do mundo. Verdade. Então, assim, ele adora Fuscas. E nessa época ele tinha um Fusca que tava bem caidão, que era um Fusca, acho que 76, mas ele não era dos melhores conservados, sacou? E aí ele virou pra mim e falou assim, meu filho, você podia me fazer um favor e ir lá no Extra. Isso eu tava na casa dele lá no Paraíso, pra quem é de Belo Horizonte. Então o normal seria eu ir no Extra
da Santa Efigênia ali dos hospitais, só que ele Sim. pediu pra eu ir no outro extra, exatamente pra eu andar mais com o carro, porque ele achava que tinha algo estranho com o carro. Uhum. Aí ele falou assim, vai lá e busca não sei o que pra mim, me deu uma lista qualquer pra eu buscar, porque eu tô achando que o carro tá meio estranho, eu só queria que você desse uma rodada nele pra confirmar mesmo. Aí beleza. Aí eu fui rodar no carro do meu pai, lembrando que nessa época eu provavelmente tinha na faixa de, sei lá, 19 a 21 anos, então eu dirigia de uma maneira ligeiramente mais temerária do que eu dirijo hoje, sacou? E eu fui testar o Fusca, então assim, como o Fusca, né, é um carro só de 4 marchas e que, né, mais velho e tal, eu falei assim, não vou passar de 110, né, porque eu tô dentro da cidade, né. Então estava eu subindo a Nossa Senhora do Carmo como um morcego saído do maldito inferno. Obrigado pela referência arcana. Sim, eu sabia que você ia adorar essa, cara. Quando simplesmente eu aperto o pé do pedal do acelerador e ele volta murchão e cai no chão, sacou? No meio de uma curva. Aí nessa hora o carro tava meio que travado no 110 e como tava na descida e na banguela eu fiquei sem saber o que fazer. Então eu falei, vou segurar no freio. E Fusca, se você freia ele tá muito rápido, ele trepida inteiro e perde o controle. Então eu não podia frear tanto também, tá ligado? Puta que pariu, velho. Então basicamente eu tava só com 2 pedais e a 110 no Fusca. E aí eu fiz o que toda pessoa ponderada fez. Peguei o celular e liguei pro meu pai. Liguei pra ele, pai, socorro. O pedal do acelerador meio que caiu no chão. Ele falou, então era isso. É o cabo do acelerador que tava ruim. E eu falei, como assim, pai? Como que você me mandou no carro pra eu morrer, tá ligado? Por que você fez isso? Ele falou, não, fica tranquilo, porque o cabo tá no porta-luva. Eu falei, caralho, pai, eu tô na Nossa Senhora do Carmo a 110. Ele falou, então fudeu. Eu consigo escutar as vozes de vocês conversando, velho. Então, tipo assim, eu fiz o que todo ser humano normal faria. Eu fui desviando e fazendo vários zigue-zagues pra ir diminuindo a velocidade, até que lá embaixo na Nossa Senhora do Carmo, perto ali do Super Nossa, eu subi aquele morrão pra entrar ali pro Mangabeiras, tá ligado? Sei. E aí eu meio que subi e continuei subindo até o meio do morro, até o carro meio que parar naturalmente, sacou? Então, inclusive, uma manobra inteligentíssima, cara. Teve a manha. Sim, Se cara. virou pra quem poucos momentos antes apresentava de 0 a menos 20 de instinto de sobrevivência, você até que se virou bem, cara. Ai, cara. Cara, indo em casos light, tem uma história que foi com o Palio, segundo modelo do Palio, da minha mãe, um carro verde couve, né? Um carro até bonitinho, um carro até bacana, cara. Era um carro decente. E aí minha mãe e minha irmã viajaram sei lá pra onde e eu tava sozinho em casa e o carro tava lá. E àquela altura eu já tinha carteira há um tempinho, já tinha... Não era nem a permissão mais, eu já tinha carteira mesmo. E eu tinha um dinheirinho e eu lembro que à época eu flertava com uma moça de uma cidade que eu não lembro o nome da cidade, mas era... Acho que no interior de São Paulo, no interior do Rio, eu ponderei, pô, eu posso usar esse dinheiro para ir para essa cidade e possivelmente praticar o coito, ou eu posso ficar com esse dinheiro aqui e ver o que acontece e de repente até guardar ele. Enquanto eu tava me decidindo, um brother meu apareceu no ICQ e quando eu falo ICQ, talvez tenha sido MSN, porque foi, acho que depois da morte do ICQ, mas enfim, apareceu no chat. E aí, cara, beleza e tal, não sei o que. Pô, tem uma cota que a gente não sai e tal. Eu falei, tem mesmo, cara. Ele, pô, vamos apressar um rolê.
qualquer aí, vamos pra night e tal. Eu falei, porra, pra night, cara? Ele velho. Eu falei, você não é disso, eu não sou disso, cara. Tipo, não tem como isso dar certo. Ele falou, não, cara, porra, vamos sair, paquerar umas moças, comer um algodão doce, dançar e tal. E aí... Aí eu topei, cara. Então, assim, eu decidi ir pra night. Falei, beleza, esse dinheiro que eu tenho, eu não vou gastar ele todo na night, mas um pedaço dele eu vou gastar pra ir na night, porque eu nunca vou ir pra night, e é isso aí. Peguei o palio verde couve da minha mãe e fui pra Savassi, né, pra região boêmia da cidade. E aí... Cara, aí beleza, aí esbarrei esse brother meu, e a gente estacionou numa calçada lá que aquela hora da noite não tinha restrição. E um flanelinha até ajudou. O que não é muito comum, mas ele realmente ajudou. Era uma subida meio maluca pra cima da calçada. E deixei o carro lá e a gente foi pra night. E entramos no... Como é que é o nome da boate que a gente entrou, cara? Que eu não sei se existe mais. A gente foi pro Buana, cara. Nossa, eu lembro, cara. A gente foi pro Buana. E aí a gente chegou no Buana, cara, tipo assim, tava muito mais animado do que eu esperava pro horário e pro dia. E... né, tinha realmente muitas moças bonitas e tudo mais. E aí na caminhada do carro pro Buana, a gente tava assim, imbuído de uma confiança gigante. Nós vamos entrar lá, a gente toma um drinkzinho, e aí eu pego uma mulher, você pega uma mulher, aí sai todo mundo dando rolê, vai todo mundo pro motel, vai ser top, cara. Nós somos garanhão. Entramos, tava realmente mais animado do que a gente podia imaginar, muitas moças bonitas, e o que a gente fez imediatamente assim que a gente entrou foi procurar uma mesa pra sentar ao invés de dançar, pedir uma porção de batata frita ao invés de drinks, e ficamos sentados, cara, na maior derrota possível, olhando aquilo e falando sobre, porra, pente de memória RAM e videojogos. A gente ficou algumas horas lá, saímos, e aí voltei pro carro, a gente entrou, e aí o que eu não tinha percebido, e que é o que me faz dizer que o flanelinha de fato ajudou, é que o lugar onde eu estacionei, ele era marcado por aquelas balizas de ferro preenchido com concreto, que marcam algumas garagens, marca a separação de garagem para não garagem, etc. E o flanelinha obviamente não estava mais lá quando eu voltei. E eu entrei no carro e eu fui sair. E eu não calculei, porque eu não conseguia ver essa baliza pelo retrovisor. E era uma baliza pintada de preto e amarelo. E na hora que eu dou a ré, a baliza passa na porta do carro e deixa um vergão amarelo do tamanho do Maracanã na porta do carro. E, além de tudo, amassou a porra da porta do carro também, no formato de um ovo deitado. E eu sei que eu escutei o barulho e falei, cara, não pode ter sido tão nada demais assim, porque foi um barulho razoável. E aí falando, é melhor descer agora e olhar. Eu falei, não, cara, eu não quero descer e olhar isso agora, não. Vamos no posto, a gente vai lá pro postinho da Savassi, e aí ali a gente confere e vê se a gente acha alguém que a gente conhece lá pra ficar de bobeira. Descemos pro postinho, e quando eu desci do postinho eu olhei pra porta do carro, cara, tinha um puta vergão amarelo assim, mas muito amarelo, num carro verde couve. E eu olhei pra aquilo e falei, nossa, velho, eu tô muito fudido. E aí a gente, cara, a gente passou a madrugada inteira dando rolê, aí apareceu uma menina hippie no postinho, veio conversando com a gente, tipo, completamente como se ela já conhecesse a gente. E aí no final das contas a gente ficou os três conversando e tal, falei, cara, eu vou pra casa. Aí meu brother falou, eu vou subir a pé que eu moro perto. Aí a menina, pô, você tá indo pra onde? Tô indo pra Pampulha. Ela, pô, eu tô na Lagoinha, rola você me deixar lá? Eu falei, rola, deixei a menina na Lagoinha. Fui pra casa. Botei o carro na garagem, olhei pro vergão, e aí nisso já era tipo 6h10 da manhã, já tava claro, eu olhei pra aquilo e falei, cara, o que eu vou fazer? Aí a faxineira do prédio onde eu morava tinha acabado de começar o expediente dela ali, tava tipo assim,
se preparando pra vestir pra pegar serviço às 7 da manhã. E aí eu fui conversar com ela, falei, deixa eu te dar ideia, vem cá olhar isso aqui comigo. A gente olhou, falei, você tem algum tipo de solvente que possa me ajudar minimamente com isso? Ela olhou e falou, cara, vamos tentar. Aí, cara, a gente tentou, velho, ela me ajudou, ele foi uns bons 30, 40 minutos tentando tirar o excesso de tinta amarela da porta do carro. Aí quando terminou, foi muito aquela coisa de desespero. Eu olhei pra porta do carro e falei, tá perfeito. E, cara, aos meus olhos, eu acabava de executar o martelinho de ouro mais perfeito da história da humanidade, cara. Tava, assim, um brinco. E eu olhei e falei, tá perfeito, vou dormir. Subi, fui dormir. Acordei no dia seguinte, cara, muito assim, meu cérebro me avisando, cara, não tá perfeito, você sabe disso. Já levanta e já fala com sua mãe, cara. Aí, dormi muito pouco, acordei, tipo, 20 minutos depois da minha mãe, que acordava cedo. Daí, meio grog, assim, falei, mãe, tipo, rolou uma treta com o seu carro. Ela, não, como assim, tal, não sei o que. Eu falei, não. Tipo, ele tá todo funcionando, mas tipo, a porta dele amassou e ficou um puta vergão amarelo. E foi isso, cara, foi um grande vacilo. E aí ela ficou puta e eu continuei a dirigir o carro e tal, mas ela ficou bastante brava. Muito justo. Uma história bonita de superação. Você conseguiu ajuda nas ruas, o que é muito importante. Sim. Né? Fez novas amizades. Sim. Não tentou mandar o louco de fingir que nada aconteceu com o carro, que muitas pessoas fazem isso, sacou? Tipo, tem um buraco gigante no carro e os malucos do nada vão e soltam. Tipo... não tem nada não, ele nasceu assim. Veio de fábrica. É um opcional. Ai, cara, é foda, bicho, né? Esses vacilinhos assim, eu já cometi vários, cara. Já cometi vários. E você, na verdade, os seus vacilos são todos, tipo assim, fazem todos os meus parecerem, tipo, muito baby, assim. Tipo, pelo fato da forma como você dirigia, mesmo as coisas pequenas ficavam insanamente perigosas. Sim, cara, venhamos e convenhamos, tipo assim, a minha capacidade de vacilar, ela beira a das deidades, cara. eu acho que só, tipo, deuses muito loucos têm capacidade eu acho que, tipo assim, o que me aproxima dos deuses é a minha propensão ao erro, tá ligado? Sim. Eu cometo idiotices de uma forma que muitas pessoas questionam, mas será que isso é humano? E eu tenho muito orgulho disso, sabe, Mordente? E é exatamente um desses casos que eu vou contar agora, cara. Que é... Cara, eu tava indo com vários brothers, mais ou menos uns 7 dentro do carro, porque, tipo, a gente não tinha tantos carros assim. Era o Escort? Era o Escortão. Era o Escortão. Era o Escortão. Começou bem. Pra jogar um paintball raiz, o paintball dos brother. Como é que é o paintball dos brother? No paintball dos brothers, você não usa nenhum tipo de proteção e gente deitada no chão tá implorando pra levar tiro no saco. Isso é o paintball dos brothers. Que era um esporte saudável e que aprofundava as amizades. E a gente tava indo pro paintball dos brothers e eu acabei me atrasando porque um amigo meu, cujo nome jamais será dito, se demora muito pra arrumar e descer da casa dele, e a gente tava bastante atrasado. Aí na hora que ele entrou no carro eu falei assim, como a gente tá atrasado, hoje eu, diferentemente das outras vezes, vou ter que pisar um pouco a mais. Aí ele já falou, não, João, pelo amor de Deus, não. Eu falei, o que corre ainda mais, você manda e eu obedeço. E aí, como todo cidadão de bem que tá indo pra um paintball no sábado de manhã na frente de uma área escolar, eu tava passando na frente do Loyola 130.
E eu peço desculpas a todo mundo, eu paguei pelos meus erros, eu tinha 19 anos, já prescreveu socorro, seu guarda, isso é só humor, eu sou do esportes. Mas eu tava passando muito rápido na frente do Loyola e o sinal fechou lá embaixo. Aí eu falei, o primeiro sinal, né, tipo, ficou na conta do Papa, né, não vai ter como. Então, em vez de eu frear, eu vou acelerar muito mais, porque aí eu consigo passar antes da galera sair. Sacou? É a mesma coisa, quando você tenta fazer uma curva pra direita e você vê que o volante não vai virar o bastante, o que você faz? Você vira ele todo pra esquerda e faz a curva invertida, não é assim que funciona? Na direção? Então, é a mesma lógica que eu adotei pro sinal. Aí beleza, esse sinal a gente passou, não sei como, tá todo mundo vivo, deu certo. Só que o outro tava fechado. Aí eu falei assim, eita porra, não vai ter como frear. Aí eu olhei pra frente e eu percebi que, eu falei assim, vou jogar pra esquerda. Na hora que eu joguei pra esquerda eu vi que tinha uma moto parada. Eu falei, eita caralho, vou matar o motoqueiro. Vou jogar pra direita. Na hora que eu joguei pra direita eu vi que era um ponto de ônibus. Aí eu falei assim, brother meu cujo nome não será dito, não tem jeito não, o jeito é frear no táxi. Ele falou o quê? Eu virei e bati dentro de um táxi que tava parado pra frear o carro dentro de outro carro. E aí eu causava apenas danos materiais e não, tipo, o aleijamento das pessoas. E aí já sai do carro falando com o taxista, calma, quem te arrombou por trás foi o vacileiro. É tipo isso, sacou? E aí basicamente eu virei pra ele e falei assim, não, chefe, tipo, quem curte BO é otários, o que a gente curte é pagar por fora o seu conserto agora, vamos colar ali no banco e trocar uma ideia. Ele topou? Topou. Aí eu dei uma grana. O meu carro quase não deu nada, foi só o para-choque. O para-choque não é como se estivesse muito novo mesmo, então. E eu consegui frear muito, sacou? Porque eu vim patinando, freando e as pessoas no ponto de ônibus se cagando e pulando. Acontece. Mas, tipo. Cara. Não, eu era um péssimo motorista, cara. E uma pessoa horrível. Eu melhorei muito, desculpa. Mas aí eu freiei dentro do táxi e todos foram felizes. Fim. Ai, bicho. E a gente quase chegou no paintball a tempo, cara. Quase. Se tivesse rodado a 180, tinha chegado. Sim, esse dia especificamente eu demorei a chegar, mas pelo lado bom, o Mullets me deu um tiro no saco quando eu tava deitado no chão, sacou? Então, totalmente valeu a pena. Você dropou o nome dele. Não, mas é porque ele não era quem tava comigo no carro. Ele só me deu um tiro no saco lá no negócio. Tá. Ô, bicho, é foda. Agora, eu pensei num caso agora realmente light. Um caso pra toda a família. Que envolve a primeira vez que eu peguei um carro pra dirigir na minha vida. Eu estava ali com os meus alegres 13 aninhos de idade, e na época, eu não sei por quais confluências, assim, o círculo de amizades da minha mãe tinha um ponto de intersecção com o círculo de amizade da minha irmã. Eu acho por questões de pais e filhos, etc. Então tinha toda uma turma que fazia vários rolês, cara, pessoal. E aí tinha um brother que ele tinha... Eu não sei se as duas fazendas eram da família dele, ou se era uma só, e a outra era alguém que ele conhecia, enfim. O fato é que eu lembro nitidamente do pessoal quando eles foram para uma fazenda numa cidade mais longe, numa viagem mais longa, e as fotos reveladas dessa época mostraram que, assim, eles alugavam carros e eles dirigiam os carros nas estradas de terra igual rally, cara. E mostravam como é que o carro ficava, teve o carro que caiu da pinguela, capotou pinguela abaixo. E eles, tudo sempre, né, no clima, baita clima de diversão, porque assim, cara, o carro é alugado, foda-se. Então, sempre rolava isso. E aí uma vez me chamaram pra ir
numa dessas fazendas, só que é da viagem mais curta, que eu também não lembro o nome da cidade. E aí eu fui, e o que acontece? Ali tinham vários jovens, no sentido de que eu com 13 anos, o que predominava lá eram adultos, né? Já pessoas, pais e mães de família, e jovens, tipo, todos na casa ali, dos 18 aos 22 anos. Então, eu ao mesmo tempo que eu dava rolê com os adultos para rachar o bico e escutar piadas imundas, eu tinha o mesmo pique de energia que a molecada de 18 a 22 anos. E aí um dos caras falou, porra, tinham carros que eram de pessoas que estavam lá e tinham carros alugados. Já dirigiu, Rafael? Eu falei, porra, não. Bora lá pegar um carro, vamos dirigir. Eu falei, uai, vamos. Aí, foi mó de boa, cara. O carro que eu peguei, inclusive foi o primeiro carro que eu dirigi, que foi um Ômega Suprema, o Supremo, o que era Wagon, né, o de bunda gigante. E era um puta motorzão, era um 4.1, 6 cilindros, tipo assim, um carro zangadaço, e por dentro uma nave espacial, porque, tipo, tinha tudo nele. E um carro difícil de dirigir na terra, só que era um carro que era feito para carregar coisa e tudo mais, já tava bem ali naquela função. E eu passei, cara, e assim, eu esperava que eu fosse ter uma aula de direção completamente insana, porque o cara que foi me ensinar a dirigir era um cara completamente doido. Mas ele, cara, foi super didático e eu rodei pra lá e pra cá. O carro tinha câmbio automático, então, assim, partes de coordenação, né, me foram poupadas. Mas controle, acelerador, freio, senti o carro virar. Aí ele falava, não, aqui você pode dar uma aceleradinha a mais pra você ver como é que a bunda desse carro sai, pra você entender como é que é um carro quando a bunda do carro sai da linha da curva. E aí fiz isso, então, tipo assim, ele me deu uma noção básica ali, que eu, obviamente, não retive, porque eu tomei 4 pau no exame de direção depois, mas o fato é que eu fiz isso, beleza, voltei pra casa lá, no caso a casa da fazenda, né, e aí curti bastante até que alguém virou e falou, porra, fulano te ensinou a dirigir? Vamos te ensinar a dirigir também. Aí saímos e pegamos outro carro, aí nesse caso foi o segundo carro que eu peguei, que era um Uno quadradinho, um Uno clássico. E mesma coisa. E aí eu passei marchas e tudo mais. E foi uma coisa legal também. Fiquei surpreso com a didática do outro brother que me ensinou. Só que num determinado momento, a turma estava toda do lado de fora da casa da fazenda. Algumas pessoas preparando churrasco, o resto do pessoal sentado não sei onde, tudo mais. Assim, todo mundo ao ar livre. E aí ele falou, estaciona aqui. Eu falei, aqui? Ele, não. Vira um pouco mais pra pilha de esterco, porque a gente vai botar uma caminhonete aqui. Então a caminhonete vai entrar. Eu, muito inocentemente, botei o carro mais perto da pilha de esterco. Ele falou, pode ir, beleza, para aqui. Aí ele falou, agora vai fazer o seguinte, puxa o freio de mão, senão o carro vai voltar. Eu falei, beleza. Agora você vai engatar a marcha ré. Eu falei, tá. Aí eu engatei a marcha ré. Agora você vai virar o carro para a direita, o volante todo para a direita, e você vai começar a acelerar e deixar o carro deslizar. E, cara, eu fui obedecendo aquilo porque eu tava prestando atenção nos comandos, tava prestando atenção na coordenação, e eu não percebi que ele me fez derrapar no esterco para jogar esterco na galera. Então eu fui acessório de uma pegadinha. Quando eu olhei pro para-brisa e que eu vi o pessoal azedando e ficando puto comigo, porque é o tipo de coisa que obviamente sairia muito mais da minha cabeça do que da cabeça de quem tava comigo no carro. E eu fiquei rodando, aí eu comecei a rir e falei, não, cara, eu vou continuar. Aí o carro rodava um pouco, eu parava, virava pro outro lado, acelerava e o pessoal saía, todo mundo sujo de esterco. Quando eu desci do carro, eu tomei uma rajada de esterco fresco, tipo uma porra do tamanho de uma bola de futsal de esterco fresco. E aí rolou guerra de esterco na porta da porra da fazenda durante uns bons 20 minutos. Tipo guerra de neve, porém não era neve, era excremento de bovinos ali. E foi muito gostoso, cara. Foi, né, realmente um caos aí pra família inteira, porque haviam famílias ali. Eu, minha mãe e minha irmã. Aí tinha a amiga da minha mãe com o filho dela. Tinha jovens, então assim, foi uma coisa super agradável e
didática e divertida. Então, de parabéns absolutamente todos os envolvidos. Cara, uma coisa que a gente não falou, e agora também vai ter a partir dessa próxima semana o feed do nosso Vacilo na Rede / Vacilo na Área, 2 pontos, acredito nos seus sonhos, ponto de exclamação. Que eu quero muito falar desse, que é o nosso spin-off de futebol que as pessoas amam odiar. É verdade. Ou odeiam amar. Ou odeiam amar. A gente vai deixar que você escolha. E tem uma dica maravilhosa sobre o Vacilo na Rede / Vacilo na Área, 2 pontos, acredito nos seus sonhos, ponto de exclamação. Que é, se você não gosta de futebol, você pode, por exemplo, simplesmente não ouvir o episódio. É uma loucura. Sim. Mas eu consultei a NASA e aparentemente pode. Eu fiquei muito impressionado. E dizem que os resultados, pra quem não gosta, são excelentes. É verdade. Você ficou sabendo disso, Mordem? Cara, estudos indicam que funciona. Funciona bastante. Funciona bastante e costuma dar certo. Mas a gente continua gravando porque a gente é punk, né? Nós somos jovens Sim. punks. Somos... Nós somos da ideologia punk. Sim. Né? A gente usa as bermudas quase na metade das canelas, os ombros de fora. Sim. E não temos medo de andar de mãos dadas com outros meninos na rua. Não é isso que é ser punk? É exatamente isso que é ser punk. Então, é isso aí, cara. Nós somos muito punk. E vamos continuar falando do Deporto Chutebolas, do auge de todo o nosso desconhecimento. Se o Neto tá fazendo isso na Band há décadas, ganhando bilhões, cara... Por que eu não posso fazer isso na minha casa enquanto eu, sem querer, tomo uma cerveja em vez de tomar meu antibiótico? É sério, eu fui buscar alguma coisa, não lembrava o que era. Falei, vou buscar uma cerveja. Eu terminei de tomar e falei, caralho, eu não podia beber, eu tenho que tomar um antibiótico. E agora eu fui buscar meu antibiótico. Então é esse tipo de opinião balizada que eu trago no Vacilo na Área / Vacilo na Rede, 2 pontos. Acredito nos seus sonhos, ponto de exclamação. E eu acho que era muito importante falar disso. Por fim, eu gostaria de contar um caso muito rápido. E eu vou contar ele de uma forma muito rápida, pra gente fechar esse episódio com chave de ouro. Pode ser, Mordente? Pode ser, vamos lá. Eu tava morrendo de sono, eu devia ter parado pra dormir. Em vez disso, eu resolvi dirigir na chuva 140. Eu dei PT num carro dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. E eu também dei PT na viatura da Polícia Rodoviária Federal. Em resumo, todos nós fomos pra delegacia do Jaçanã pra ver o que tinha rolado. E tipo, no final a culpa não era nem minha, porque tinha uma poça de óleo gigantesca. Eu rodei nessa poça de óleo. A viatura já tinha batido em outra viatura que tinha batido num carro que tinha batido num caminhão que rodou nessa poça de óleo. Eu fui tipo o 6º carro desse acidente maluco, só que o meu carro partiu no meio e a viatura da polícia pegou fogo. Então eu tive que ir pra delegacia porque eu pus fogo numa viatura da Polícia Rodoviária Federal. Aonde que era a delegacia? Em Jaçanã. Então 5h30 da manhã, tava eu e os policiais chorando de rir com os nossos 2 carros carbonizados cantando Demônios da Garoa. Boa noite, mais um excelente episódio de Os Decrépitos, podcast do Gol. De volta na próxima semana.